Olá pessoal, sou o professor Wagner. Faremos um comentário da prova de matemática. Todas as questões, foram 10 questões na prova de perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova que ocorreu dia 12/12 de 2021. Eu já corrigi todas as questões, já estão na playlist. E agora a gente vai analisar questão por questão no âmbito geral, para que a gente possa verificar possibilidades de recurso em determinada questão, já que hoje é o último dia 16/12 de 2021, já que o gabarito foi publicado precisamente no dia 14 e de acordo com o que está previsto no edital, que eu vou também apresentar para vocês, tem 2 dias para interposição de recurso. Como foi publicado dia 14, então hoje seria o último dia. E para quem for apresentar o recurso, o candidato tem que entrar nos endereços eletrônicos da FUMARC ou da CADEPOL, vai ter o link correspondente ali ao recurso. Você vai completar todos os seus dados e fazer a fundamentação. E aí eu sugiro que você assista, por exemplo, a questão 19, que eu deixei publicada. Ela te dá aí uma condição muito boa, bem fundamentada, para que você possa fazer o recurso. Lembrando que muitas bancas organizadoras, elas, quando chegam para ela recursos idênticos, muitas delas, elas descartam esses recursos. Por exemplo, você tem um candidato A, que faz um determinado recurso para uma questão X, um candidato B, é exatamente a mesma argumentação, ou seja, é uma cópia. E aí, o que acontece? Muitas bancas, elas descartam esses 2 recursos. Não sei se isso acontece com a FUMARC, mas fiquem atentos para que vocês possam fazer um recurso diferente, fundamentação diferente. É óbvio, vai convergir sempre para uma mesma situação, né, de acordo com a minha proposta que eu vou passar para vocês e que está gravada na questão número 19 de sistema. E eu vou comentar outras questões, se vocês entenderem que é passível de recurso, eu vou deixar essa discussão em aberto, e aí cabe a cada um, né, dentro das suas necessidades, entender que é possível, se realmente vai ter chance, e aí vocês possam depois comentar aqui na descrição se a minha linha de raciocínio foi coerente, não foi coerente, se você está pensando de uma situação um pouco diferente, a gente pode discutir. Esse debate é muito importante. Então, vocês podem entrar no link que vai estar disponível para fazer esses recursos. E as questões da prova objetiva e gabarito foram publicadas precisamente no dia 14/12 de 2021. Como nós temos aí 2 dias úteis, então, para recurso, até hoje, dia 16, ok? Então vamos iniciar o que mais talvez interessa para muitos em relação aos conteúdos cobrados. Eu já deixei ao lado, retirei do próprio edital, o conteúdo programático referente à habilidade ou conteúdo que foi cobrado em determinada questão de matemática. Então, essa questão número 11, no meu entendimento, eu considero uma questão mediana, uma questão que é clássica, né, envolvendo médias. Então, quais foram as habilidades aí cobradas nessa questão? Na parte de estatística, basicamente a parte que envolve as medidas de posição. Basicamente, média aritmética simples. Então, está dentro do edital essa previsão desse conteúdo. E talvez aí, durante a resolução da questão, a gente precisou usar uma equação do primeiro grau. É óbvio, cada candidato tem a sua forma de resolver a sua questão, poderia ir para outra linha de raciocínio, mas vendo numa situação bem subjetiva aqui nesse momento, eu resolvi a questão utilizando a parte de média vinculada a uma equação do primeiro grau. Então, isso está contemplado no edital, então fica difícil propor um recurso, né, e a gente encontrou a alternativa correta para essa questão. Então, nesse sentido, a probabilidade de recurso é 0, na minha concepção. Questão número 12, muitos poderiam pensar em relação ao dado da pressão atmosférica. A pressão atmosférica, vamos chamar aqui de P, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, ou poderia pensar também em um ATM. Mas como os dados estão em milímetros de mercúrio,
Muitos poderiam pensar, será que esse dado não deveria ser fornecido na questão? Então você poderia fundamentar a sua argumentação, o seu recurso nesse sentido. Mas, porém, você consegue encontrar, e eu resolvo isso durante o vídeo, você pode assistir novamente a aula, eu consigo encontrar essa pressão substituindo altura igual a zero, ou seja, a única habilidade que você precisaria é saber que a altura ao nível do mar é zero, e aí você encontra essa pressão, você tem lá o vídeo feito fazendo o encontro dessa pressão. E aí, então, essa questão, ela cobrou aí a parte de função logarítmica, né? O estudo do logaritmo e suas propriedades. Então, também uma questão que, se tiver um recurso, praticamente entendo que seria zero a chance dessa questão ser anulada, né? Isso estou fazendo de uma crítica talvez bastante interessante, porque muitos podem pensar de outra forma, falar, não, eu pensei de outra forma, e aí você comente, né, e eu posso te ajudar no sentido de você fundamentar o seu recurso. Porém, o tempo ainda é curto agora, temos apenas hoje para fazer isso. Então, seus comentários serão relevantes para a gente fazer essa discussão. Mas, a princípio, no meu entendimento, essa questão está coerente. A questão número 13 é uma questão, para mim, vamos voltar na questão anterior, também uma questão mediana do nível da prova para perito, uma questão mediana, porque trata ali simplesmente das propriedades. Agora, a questão número 13, quando eu fiz a primeira leitura, eu achei que seria uma questão bem tranquila. Mas, na verdade, não é uma questão muito tranquila. Tem um aspecto aqui abstrato de raciocínio muito interessante para essa questão. Tentei fazer gráficos, tentei organizar aí as funções e a estratégia que eu mais entendi que a questão poderia ser explicada para vocês, que é onde foi o vídeo, foi usando regra de 3. Porque na regra de 3 a gente tem as proporções, né, e ele menciona claramente na questão que existe aqui uma relação linear, né, vou pegar aqui, ó, a relação linear entre o desgaste dos pneus traseiro e dianteiro e a distância percorrida. Então essa questão também está dentro do conteúdo programático e eu entendo essa questão de nível médio para difícil, né? Não é uma questão fácil de ser feita, não. Muito bem, então a probabilidade também de um recurso para essa questão, no meu entendimento, é praticamente zero. Não cabe o recurso, isso no meu entendimento, mas óbvio, isso é bem subjetivo, cada um vai ter o seu pensamento, pode ser que eu esteja errado em algum ponto, se você me mostrar no comentário eu posso te ajudar e te auxiliar aí nesse sentido. Muito bem. Para mim a questão mais difícil da prova, que eu demorei um pouco mais para pensar nela, mas é uma questão muito interessante, né? Parabenizar quem foi o autor da questão, que bolou a questão, que é uma questão assim fantástica, eu gosto de questão desse tipo, não é uma questão que a gente conseguiria fazer ela em tempo rápido, porém não é tão simples assim, você teria que ter realmente uma maturidade para pensar, porque talvez o cerne dessa questão é a parte onde ele não menciona se a moeda é mais leve, a moeda diferente é mais leve ou mais pesada. É isso que talvez dificultou um pouco a questão. Mas depois que você percebe isso, a questão, você segue o caminho facilmente, mas não é, na verdade, uma questão fácil, não. Então essa eu considero uma questão difícil da prova. E está dentro do que foi o edital, né? Principalmente aqui no método dedutivo, né? A gente não precisou usar aqui realmente tabela verdade, nada, mas as proposições, os seus conectivos aqui, todas as proposições no condicional. Então, totalmente previsível aqui de acordo com o edital. Então, essa questão também, acredito que a probabilidade de anulação é praticamente zero. Mas você pode ter aí um pensamento diferente, principalmente na situação da pesagem 3 envolvendo a proposição 3, a gente pode discutir, né? Faça o seu comentário, eu posso te auxiliar. A questão número 15, quando eu li a primeira vez, também achei uma questão tranquila, uma questão clássica, já fiz muitas questões desse tipo, mas quando eu deparei com a análise dela, né, qualitativa e quantitativa, eu percebi que realmente é uma questão difícil, mediana para difícil. E aí, nesse sentido, é uma questão que eu consegui argumentar aí através de um sistema, né, e ela é resolvida por um sistema
Porém, ainda estou aqui uma dúvida em relação à questão se esse sistema é do primeiro e do segundo grau. A gente consegue chegar em equações do segundo grau, equações do primeiro grau, né? Acredito que esteja contemplada aqui nessa situação. Mas por que eu não posso falar que essa questão pode ser anulada? Porque pode ser que você resolva ela de uma outra forma. Às vezes nem utilize o sistema. Às vezes utilize uma lógica de um raciocínio proporcional, um gráfico de uma função, enfim, existem possibilidades da matemática e você pode comentar aí, eu fiz dessa forma, deu certo, mas dessa forma não está previsto aqui no edital e eu também acho que sistemas não vai recair em sistemas do primeiro e segundo grau, mas isso é bem subjetivo. A probabilidade também de anulação dessa questão, acredito, seja praticamente nula. Mas preciso que você comente também, se você tiver alguma argumentação, para que a gente possa enriquecer os conhecimentos, debater, isso é muito importante para essa situação. Porque fazendo uma avaliação dessa prova, eu trabalho há muito tempo atrás em concurso público, fiquei muito tempo trabalhando em concurso público, então peguei uma bagagem muito grande em fazer recursos para questões, e assim, para mim essa prova está entre as 5 melhores provas que eu já vi de níveis, né? A gente já viu provas do ITA, do IME, eu já corrigi as provas do ITA e IME esse ano inclusive, são provas previsíveis, mecânica, você já sabe mais ou menos o que você de caminho vai tomar para resolver aquela questão. Então, no meu entendimento, essa prova, talvez ela tenha um nível menor do que o ITA em relação à solução, né, à construção da solução, mas em nível de pensamento, de articulação das ideias, de raciocínio para montar, modelar as questões, ela chega a ser bem assim no nível das provas do ITA e do IME. Né, guardadas as devidas proporções, essa comparação é bem subjetiva. Então eu gostei muito da prova, foi uma das provas que me motivou bastante a fazer e gravar. Então eu acho que essa prova não tem nem comparação com as provas anteriores. Você pode estar pensando, mas a prova estava muito difícil, o tempo para fazer pequeno, mas assim, é o meu entendimento, eu também respeito de vocês. Um concurso do nível de perito exige essa situação sim. Quando eu fiz essa prova, eu parei para fazer ela e eu esbarrei realmente em 2 questões, que foi a questão da moeda, né, que isso trouxe um pouquinho mais de tempo, e a questão do sistema, que eu vou comentar ela daqui a pouco. Mas eu fiz as demais questões dentro do tempo. Então, a estratégia de resolução de questões, para esse nível de prova, é tentar fazer as questões mais fáceis que você consegue fazer num tempo menor. Então, quando eu cheguei a fazer as 8 questões, eu pulei a da moeda, pulei a do sistema, que era 19, e aí depois eu voltei nessas 2 questões. Aí a gente já tem assim, uma condição mais ampla, né? Mesmo que a gente tenha uma dificuldade na primeira vez que a gente lê, depois as coisas vão encaixando. E a do sistema realmente foi a questão que deu mais trabalho, porque eu não encontrava a alternativa correta, né? Então ela estava apresentando o vício, foi a que me trouxe maior dificuldade. Então isso me motiva a fazer essas questões e espero que as próximas provas de perito sejam provas nesse sentido, que aí você já tem uma prova para resolver e já se preparar anteriormente, sabendo que é desse nível que as provas vão ocorrer. Porque se for com os níveis mais inferiores, a gente iguala muitas pessoas que estão aí estudando há muito tempo, que estão qualificando há mais tempo de estudo. Então eu entendo, é o meu entendimento, mas eu recebo as críticas normalmente. Esse concursos de alto níveis, como o da Receita Federal, o nível realmente é mais elevado. Então, quem é o candidato que está fazendo esse concurso tem que ter essa ciência. Mas vamos continuar para a gente poder mostrar a prova toda e você vai ter a oportunidade de debater também. E o entendimento ele é subjetivo, cada um vai ter o seu, mas tem que fundamentar de uma argumentação bem lógica para mostrar que de fato existe uma linha de pensamento para esse recurso. A princípio, até a 15, eu não vejo nenhuma possibilidade. A questão 16, alguns já me procuraram, né, para mandar um e-mail, dizendo que essa questão ela trata de volume então, e também da geometria plana. Então ela tem aí contemplados
os temas geometria plana e geometria espacial. Eu discordo pelo seguinte sentido. Essa questão é uma questão que, quais foram as habilidades sugeridas e pedidas nessa questão? A mais assim, importante seria derivadas e principais aplicações. Existe uma aplicação de otimização aqui para calcular o máximo volume possível, então está contemplado. E também nessa parte da planificação, ele explica muito bem na redação da questão. E qual vai ser a única habilidade prevista aqui? O cálculo do volume. E isso está previsto aqui no sistema legal de unidades e medidas. A gente teria uma chance, por exemplo, de um recurso bem fundamentado se fosse um prisma de bases diferentes do convencional, não fosse cubo e paralelepípedo, se fosse uma esfera, uma pirâmide, um cilindro, um tronco de cone, enfim, situações que permitissem que a gente tivesse uma habilidade de construção para calcular esse volume. Mas aqui não existe. Isso aqui é conteúdo do ensino fundamental, a gente estuda no 6º ano, 7º ano, começa a ter os primeiros contatos com comprimento, uma dimensão, depois área, 2 dimensões, e avança para volume. E essas definições, para que você entenda realmente a definição de volume, você precisa verificar que é o produto de 3 dimensões, ou seja, do comprimento vezes largura vezes altura. Essa foi a única habilidade pedida na questão 16. E isso está previsível, está previsto de fato aqui no item 4.3. E além do mais, ele explica muito bem essa dobradura, essa questão envolvendo esse cálculo algébrico, que também está previsto, nem coloquei aqui. Mas a parte principal de cobrança dessa questão é a derivada, né, que maximiza o volume desse sólido, que é uma caixa, um paralelepípedo. Então, eu gravei essa questão, mencionei isso também. Acredito que a probabilidade de recurso para essa questão e ela ser acatada é praticamente zero. Ok? Questão 17. Essa, para mim, foi a questão talvez mais tranquila da prova. Ainda assim, existe aqui talvez uma pegadinha, né, que você faz aí de acordo com o fator, e aí você não encontra nem alternativa para marcação. Né? A ideia aqui está muito bem fundamentada, a redação foi clara, esse percentual em relação às vendas, e não em relação a lucro, nada disso, em relação às vendas. Então você vai ter sempre uma soma das vendas naquele ano, então ficou bem clara essa situação do aumento e na redução. E aí, qual foi a habilidade solicitada para essa questão? Apenas porcentagem, mas você poderia também usar através de proporções. Então essa questão também tem alternativa certa, se não me engano é 60, isso mesmo, eu gravei essa questão, probabilidade 0 para catar qualquer tipo de recurso nela, então está dentro do que foi solicitado no edital. A questão 18 achei muito interessante, mas é uma questão de um nível um pouco mais elevado, não é uma questão clássica de limites, você deveria estar pensando aí na questão de uma interpretação mais abstrata, considera essa questão de nível médio para difícil, e essa questão totalmente previsível, né, prevista, perdão, no item 4.11 do edital. Então, tem resposta, corrigir ela, então também não tem condições algumas de propor aí um recurso para essa questão. Agora a questão 19, sim, no meu entendimento, gostaria de forma muito respeitosa à banca organizadora, que a gente faz aqui um debate, uma discussão, uma crítica construtiva, mas ela apresenta aqui um vício, e esse vício comprometeu a análise da questão. Porque se você pegar o sistema, fizer a discussão ampla dele, você vai notar que os pontos principais aqui é quando A é menos 1 e quando A é menos 4. Sabendo esses dois pontos, que são os pontos importantes, né, a gente tem aqui como ir direto para as alternativas. Então, a alternativa A ela é falsa, de fato. Eu sugiro que você assista o vídeo dela para que você possa fundamentar o seu recurso. E aqui também é falsa. A única proposição verdadeira e afirmação que a alternativa verdadeira é a letra D.
Se realmente, ao invés da que tiver incorreta fosse correta, aí sim seria a letra D. Então, a gente vai ter que realmente fundamentar esse recurso. E o que aconteceu aqui que foi uma separação desses parâmetros A. Se fosse colocado A diferente de menos 4 e A diferente de menos 1, aí sim a letra B e a letra C estaria correta, mas o problema é que nessa separação é que houve, no meu entendimento, óbvio, existem outras linhas de pensamento, e essa questão eu gostaria muito, se tivesse algum professor de matemática, um engenheiro, que tivesse um domínio de sistemas, né, e tivesse essa condição, mesmo que for outra, tem muitas pessoas da área que eu conheço, farmácia, odontologia, e de outra área que tem realmente condições de argumentar sobre esse sistema. E eu gostaria muito de compartilhar aí com vocês e comentar com vocês sobre esse sistema. O que vocês acham? Se vocês têm uma outra linha de pensamento que faz com que, por exemplo, professor, eu marquei a letra C, eu acho que ela é a única errada. Não, eu marquei a letra B e eu acho que ela é a única errada. E aí você pede a mudança de gabarito. Então, por isso que é interessante você comentar, porque de fato essa questão ela gera uma discussão muito ampla dentro da classe dos docentes, né? Então ela é muito importante para o crescimento nosso, não só como professores e vocês também que estão participando de concurso. É uma questão que pode voltar a cair e já ficar atento nessas observações. Okay? Então essa questão, no meu entendimento, ela deverá ser anulada. Então a sugestão é que você assista o vídeo da questão 19, tente fundamentar o seu recurso, porque recursos idênticos, corremos o risco da banca organizadora não aceitar. Eu conheço algumas bancas que já fizeram isso no passado. Pegaram 2 recursos, por exemplo, os cursos preparatórios fazem o recurso ali, o modelo, o aluno vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, faz o recurso dele, só muda o nome, o outro candidato a mesma coisa e eles estão ali no direito de cancelar, porque no entendimento dele houve um plágio ali entre 2 pessoas que estão concorrendo ao mesmo cargo. Enfim, os critérios a gente não sabe, né, porque não tem nenhuma nota sobre isso, mas eu sugiro que vocês façam o seu próprio recurso, vá assistindo o vídeo e vai fundamentando o seu recurso numa solução, propondo valores, contra-exemplos, enfim. Mas se você tiver uma outra linha de raciocínio para mudar, pode lançar aí que eu posso ajudar vocês. Tranquilo? E para finalizar, a última questão, uma questão de física clássica, mas obviamente, quais foram as habilidades matemáticas aqui? As proporções, que eu nem coloquei aqui, na verdade, mas poderia ser utilizado as proporções, mas basicamente o que está mais envolvido aí nessa questão são as equações do primeiro e do segundo grau. Né? Você chega numa equação do segundo grau, uma questão que considero ela sendo uma questão média, e ela também está totalmente prevista aí no edital como equações. Você poderia pensar também na resolução de sistemas, né, que vai chegar em sistemas de um produto de 2 variáveis, enfim. Aí tem uma discussão mais ampla, mas a probabilidade dessa questão ser anulada também é próxima de 0. Então, vou voltar na questão 19, no meu entendimento é a única questão passível de recurso. Se eu estivesse fazendo essa prova, é óbvio, se eu errasse outra questão, eu ia buscar de todas as formas, né, argumentar, e a gente não pode fazer uma argumentação vaga. A gente tem que ter argumentação lógica dentro da técnica, né, matematicamente, para mostrar a quem vai examinar o nosso recurso que ele está bem fundamentado. Não podemos fazer recurso só por fazer porque nós erramos a questão. Então a gente errou uma determinada questão que a gente entende que seja outra alternativa ou que ela deveria ser anulada, fundamente o seu modelinho aí, comente que eu posso acrescentar algo, posso ver de uma outra ótica, porque a princípio eu fecho aqui a prova, corrigi todas as questões, né, ontem e agora hoje na parte da manhã, gravei as últimas 2, que foi a 19 e a 20, e aí eu deixo a cargo de vocês para poder comentar nesse vídeo. Espero que ele contribuiu de alguma forma para vocês pensarem em modelos de recurso através das estratégias que vocês vão ter, e a gente finaliza aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, e mesmo que você não fez uma boa prova em matemática, a dica é sempre essa: você tem aí a forma de resolver essas questões, isso pode te motivar nos próximos
concurso, não só para perito criminal ou para outra área que você tem interesse, tanto na federal. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.